jovens! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Física do terceiro ano. Não é isso, professor? É isso mesmo, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Exatamente. E aí nós vamos fazer o quê? Nos apresentar, tá bom? Eu sou a professora Deise e aqui nós temos também... Professor Maicon. E nós dois vamos estar aí com vocês ao longo da nossa disciplina de Física. Bom, Maicon, eles já tiveram Física no primeiro ano, Física também no segundo ano, e agora a gente vai fechar com chave de ouro Física também no terceiro ano. Terceiro ano, pessoal. O melhor para o final, hein? Física do terceiro ano. Exatamente. Bom, olha só, a gente já estudou no primeiro ano mecânica, movimento, no segundo ano a gente estudou ótica, estudou ondas, estudou calor, e aqui no terceiro ano também vamos estudar muita coisa bacana, não é isso? Exatamente. Vamos estudar eletricidade e magnetismo e eletromagnetismo. Fechou, pessoal? Então vamos lá na tela? Aqui, ó, nos apresentando, como nós falamos, olha só, a professora Deise, tá? Licenciada em Física, também mestre em Física e especialista, tá? E aqui também com meu colega, olha só. Professor Maicon Maciel, tá? Licenciatura plena em Ciências Biológicas, pessoal, eu sou biólogo. Licenciatura plena em Física, então o professor é físico. Especialista em Metodologia de Ensino de Física e também mestre em Ensino de Física. Exatamente, pessoal. Então, olha só, inclusive fomos colegas de mestrado, né, Maicon? Exatamente, colegas de sala. Pessoal, então vamos ver o que nós temos aqui no nosso conteúdo curricular do terceiro ano. Olha, muita coisa bacana, eletrostática, não é isso, Maicon? Também falaremos de eletrodinâmica e olha só, eletromagnetismo. O que tem em comum aqui? Eletro, né? Exato. Então você já pensa em a pessoa, eletricidade também, né, Maicon? Exato, o prefixo para todas elas é eletro. E mais antes disso, na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco da história da evolução da física para contextualizar com o nosso assunto, certo? Então nós temos aqui, ó, uma parte introdutória, ok? Como nós vamos dividir o nosso curso de Física aqui do terceiro ano, né, Maicon? Vamos falar um pouquinho para eles, né? Exato, essa divisão vai estar em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Vai ser um ano eletrizante, não é isso? Eletrizante, bem animado. Na sequência, ainda falaremos sobre a eletrização, tá? Quais são esses processos de eletrização, vocês vão ver nessa aula. Olha só, falaremos de condutores e isolantes. Exatamente. Tipos de condutores, quais são e as suas aplicações. Fechado, pessoal? Então, olha só, vem aqui conosco. Como eu falei, vai ser um curso eletrizante, né, Maicon? Eletrizante, muita energia, pessoal. Muita Vocês vão energia. sentir isso aí. Exatamente. Pessoal, então olha só, nós vamos no nosso terceiro ano aqui nos dedicar aos fenômenos que estudam a eletricidade, certo? Maicon, nós vimos lá no segundo ano o comportamento das partículas quando elas recebem energia térmica, não é o que acontece com essas partículas. Nós vimos calor, temperatura, certo? Nós vimos mudança de estado físico. Mas aqui no terceiro ano nós vamos ver que essas partículas, elas são divididas, não é isso? E que dessa divisão a gente pode fazer o estudo, certo? De fenômenos relacionados aí à eletricidade, não é verdade? Exatamente, é um bom paralelo, né? Da energia que é trabalhada no segundo ano com a energia do terceiro ano. Porque a palavra energia, apesar de ser a mesma, a gente utiliza nesse contexto, né? De eletricidade. Exatamente, pessoal. Então, nós vamos ter aí a eletrostática, ou seja, só para o pessoal ficar assim bem antenado. Nós vamos estudar, pessoal, o movimento das cargas quando elas estão de maneira estática. Estática, o que é uma coisa estática? Tá só aqui, não tá indo para lugar nenhum. Isso, tá parado, né? Exatamente. Nós vamos estudar também, pessoal, quando o movimento é dinâmico, ou seja, quando ele está direcionado. Não é isso, Maicon? Uma coisa dinâmica, pessoal, tá andando, tá fluindo, né? Exato. E nós vamos estudar também, olha só o quê? Fenômenos relacionados ao magnetismo. Quem já brincou com ímã? Acho que todo mundo, né, Maicon? Já conhece um ímã, né? Já pegou um ímã em casa, quebrou um ímã, será que foi isso? Não é? Para brincar? Então a gente vai estudar também. E olha só, a gente vai estudar um negócio muito bacana que é quando eu vou unir a eletricidade e o magnetismo. Olha só, nós vamos deixar aí, não vamos dar spoiler, né? Calma, né? Calma. Mas de fato é empolgante, pessoal. No momento certo você vai ver cada etapa dessa que a gente está falando. Fechou? Vamos lá na tela, dar prosseguimento. Pessoal, se liga na nossa telinha. Vamos na tela. Olha um gráfico ali, Olha né? só, pessoal.
Imagina o seguinte, que você tem um trânsito e você tem várias ruas, tá? Então é como se você tivesse uma rua, olha só, a rua que eu vou chamar de Rua da Eletricidade. Olha que avenida bonita, né? Que avenida bonita. Você vai ter uma rua que segue diferente dela, chamada Rua do Magnetismo. Então esse mapa, como se fosse um mapa de cidade que eu trouxe aqui para vocês, vai te mostrar o seguinte. Os estudos sobre a eletricidade que a gente conhece hoje, tudo que nós conhecemos hoje sobre eletricidade, é fruto de pesquisas e pesquisadores de muito tempo atrás, né? Que a gente pode citar aqui brevemente. A pesquisa gregos, dos né? gregos, exatamente. Sempre os gregos aparecem, né, Sempre uma contribuição. Os gregos, Cardano, né? Gilbert, Guericke, Gray, Dufay, Franklin e Coulomb. Então, assim, do trabalho dos gregos até o Coulomb, você vai ter uma avenida só chamada de Avenida da Eletricidade. Exatamente, né? Pessoal, não, eletricidade. Onde esses fenômenos foram lá analisados, observados, descritos experimentalmente. Mas aí você percebe que tem uma outra rua, ó, a Rua do Magnetismo. Também começa ali com o estudo dos gregos, tá? Isso. Vai passar por Pierre de Maricourt e por Gilbert, ok? Exatamente. Ah, professor, então essas ruas se encontraram com uma terceira rua do galvanismo. Então, eletricidade, galvanismo, magnetismo se encontrou nesse pontinho aqui, ó. Aí aqui eu tenho Galvani, Alessandro Volta, exatamente. Não é? Então, o que nós podemos perceber, né, Maico? Olha só, o pessoal separava, não, uma coisa é a rua da eletricidade, outra coisa é a rua do magnetismo. E aqui, surgiu aqui na jogada uma terceira rua também. Mas aí o pessoal começou a se estudar e viu o seguinte, olha, a minha rua pode unir com a sua rua, não é isso? Eu moro numa rua diferente, então a minha não tem nada a ver com a sua. Até que chegou num ponto onde eles perceberam que sim, havia algo em comum. Então, por exemplo, o Galvani faz lá o experimento com as patas das rãs, né? Então, utiliza biologia, aplicação em medicina. Exatamente. E até que ele se uniu num ponto, pessoal, ó, onde eletricidade e magnetismo se encontram. Até aqui, a gente tem um ponto chamado unificação experimental. Isso, tá? Experimento que utiliza-se de conceitos da eletricidade e do magnetismo e viu que um pode gerar outro. Isso é muito interessante, né, Michael? Exatamente. A conceito disso, a gente pode citar o experimento de Oersted, né? Isso. Experimentos que relacionam Ampère, Faraday, experimento do Henry, experimento do Ohm, né? Experimento do Lenz, do Joule, do Kirchhoff e do Morse, ok? Isso. Quando chega nesse ponto aqui, ó o Maxwell aqui, ó. O Maxwell. Quando chega no ponto do Maxwell, na casinha do Maxwell, uma coisa que já foi unificada, com eletricidade e magnetismo. Aí vem o Maxwell, né? E peraí. E vem o Maxwell e faz também, no ponto do Maxwell, uma nova rua se encontra aqui, que é a óptica. Então, uma coisa que ninguém estava falando da luz. De repente, eles perceberam que as pesquisas de eletricidade e magnetismo também poderiam estar relacionadas com a óptica. Aí vem a questão que nós vimos lá no segundo ano, né, Michael? Que a luz, ela pode ser tanto caráter corpuscular, partículas, e também uma onda eletromagnética. Olha só, eletricidade e magnetismo. E aqui, ó, como o professor Michael estava falando, a rua de todos os encontros, né? Ou seja, essa aqui é aquela rua na cidade onde todas as ruas se encontram lá, né, Michael? Exatamente. Então, veio a eletricidade, se encontrou o magnetismo e também a ótica, pessoal, se favorece desses conceitos para explicar a luz e fenômenos, né, Michael? Exatamente. Então, aqui no ponto do Maxwell, vai ter a unificação teórica e experimental. Significa que os físicos já tinham condições de ter equações que modelassem o comportamento experimental que eles conheciam, tá? Então, aqui entra a matemática. Ah, mas não é só física? Mas aqui a matemática se torna um pouco mais importante, tá? Exatamente. Teoria, a gente tem todos os cálculos e as equações, porque, pessoal, a gente tem um fenômeno. A gente pode escrever esse fenômeno de maneira experimental, que é vendo o que acontece, né, Michael? E também matematicamente. O que me fala a matemática? Dependendo das condições, se eu substituir naquela equação que me fala como o fenômeno se comporta, eu vou saber sempre como ele vai se comportar, dependendo do que eu precisar para poder observar, não é isso? Exatamente. E um último adendo aqui. Vocês, ano passado, no segundo ano, eles estudaram sobre luz, né? Exatamente. Então, alguns nomes aqui são conhecidos, ó, o experimento de Snell-Descartes, o Galileu, certo? O Newton, o experimento de Jung. Então, o que vocês viram lá Fresnel, tudo o que vocês viram lá em óptica, que você estudou lá,
para sua surpresa, ou não, mas para sua surpresa, aquele assunto também está relacionado, pessoal, com o eletromagnetismo. Isso. E aqui, para fechar, nós temos mais, ó. Nós temos Hertz também, vamos falar. Marconi aqui, ó. Aqui, ó, Michelson, né? Morley também. E Einstein, vamos deixar Einstein mais para frente. Bem na vai frente, aqui. exatamente. Beleza, pessoal? Então, tá aqui as nossas avenidas do eletromagnetismo, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo se conversa, não é verdade? Olha o tanto de gente aí, né, Maico? E para começar a nossa viagem, vamos falar, então, olha só, pessoal, das nossas partículas. Vamos ver, para a gente estudar aqui no terceiro ano, como elas são divididas, não é isso? Exatamente, pessoal. A eletricidade é definida como parte da ciência que estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de quê? Cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria. Então, assim, quando você vê esse desenho aqui, o que você presta atenção? Tem alguma coisa girando aqui, né? Essa coisa que está girando vai ser o quê? O elétron, não é isso? Alguma coisa aqui dentro, na verdade, duas coisas aqui dentro, né, do núcleo, que vai ser o quê? O nêutron e o próton, pessoal. Então vamos lá, lembrando que os átomos são formados por prótons, que são, olha só, cargas positivas. Isso. Por nêutrons, os nêutrons têm cargas? Não, ele é neutro, tá? Não tem carga. Então, que ficam no núcleo atômico. E por elétrons, que são o quê? Cargas negativas, localizadas no núcleo. Imagine umas bolsinhas, né, Michael? Então, o elétron, cada um leva aqui umas bolsinhas, com a bolsinha, se tu abrir, tem negativo dentro. O próton leva a bolsinha, se tu abrir a bolsinha, tem vários positivos lá dentro. E o nêutron, bichinho, leva uma bolsinha vazia, coitado. Uma bolsinha vazia, não tem carga, exatamente. Não tem carga, não tem valor de carga, ele leva a bolsinha. Isso. Mas ele não tem um valor específico de carga, né? É uma boa analogia, certo? Então aqui, essa região onde os elétrons ficam girando, você está vendo aqui que eles estão girando nesse caminho? Essa região se chama a eletrosfera, tá? E é bom, Maico, lembrar para eles o seguinte, pessoal, apesar do nosso desenho estar sendo mostrado dessa forma, para nós podermos entender, a distância que esse nosso bonitinho aqui que carrega a mala negativa fica aqui desse núcleo é uma distância muito, muito, muito grande. Na figura não dá para ver, mas, né, Maico, é uma distância muito, muito, muito grande, pessoal. Então é por isso que ele tem mais liberdade, né, Maico, para girar? Exatamente. Porque ele está muito distante do núcleo, então ele tem mais liberdade, não é isso? Exatamente. E aqui, pessoal, continuando nossa divisão, tá? Como nós vimos lá na rua que o professor Michael colocou, o estudo aqui nessa área são dividido em 3 partes. Em 3 partes, sendo ela eletrostática. Isso. Como já falamos, eletrostática, pessoal, estuda as cargas elétricas em repouso, tá? Exatamente. E abrange os conceitos de tipos de forças, né? No caso, a eletrização, força eletrostática, campo elétrico e potencial elétrico. Tudo dentro da eletrostática, fechado? Exatamente. Aí aqui está em repouso, essas cargas elas estão lá fazendo nada, até que alguma coisa faz com que elas entrem em um movimento bonitinho, um movimento ordenado. Aí entra que área, Michael? Eletrodinâmica. Então a palavrinha dinâmica, né, já dá essa dica, tá? Então, responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento. ênfase na palavra. Refere-se principalmente aos conceitos associados a quê? Corrente elétrica e aos circuitos elétricos com os seus componentes, né? Como resistores, geradores e capacitores. Pessoal, vem conosco aqui então só para a gente exemplificar, tá certo? Se um dia você estiver na sala de aula ou qualquer outro lugar, você trisca assim na pessoa, ai, levei um choquezinho. Que parte da física estuda? Eletrostática, tá, pessoal? Então, você aproximar assim, ó, perto da televisão, né, Michael, aí do os computador. pelos ficam eriçados, exatamente. Ficam arrepiados, né? Eita, arrepiou-me. É eletrostática, pessoal. Então, são cargas que elas estão numa superfície aqui, elas não têm um movimento específico, né, Michael? E a gente pode estudar. Agora, a partir do momento... Ah, professora, então, quando o meu celular é carregado, o meu notebook é carregado, quando eu preciso ligar uma lâmpada lá em casa e qualquer aparelho, é a mesma? Não, pessoal, aí a gente já tem que ordenar o movimento dessas cargas. E para isso, né, Michael, a gente tem que causar a ordenação desse movimento. Dinâmica é aquilo que causa o movimento, eletro de carga elétrica, não é? Exatamente. Aí a gente entra na eletrodinâmica, que funciona o quê? A eletricidade, energia elétrica, não é isso? Isso mesmo. E tem o terceiro, não tem o terceiro? Tem o terceiro, pessoal. Vamos lá, na tela? Vamos na tela.
E olha ali, Maico, o que nós temos no terceiro? Olha Por terceiro, temos o eletromagnetismo, tá? Então, vai ser o quê? Parte da eletricidade que estuda o quê? A relação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Então, por isso que tem uma combinação, pessoal, eletromagnetismo. Sendo eles a corrente elétrica, né, produzida pela variação do campo magnético, ok? Bem como o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Isso aqui é bacana, né, Maico? Porque tem uma série de aplicações, pessoal, todos os motores elétricos, né? O motor lá do seu ventilador, o motor, qualquer motor elétrico funciona através desse fenômeno aqui de eletromagnetismo. As usinas que geram energia elétrica também, né, Maico? Também. Funciona aqui. Então, o eletromagnetismo, ele veio contribuir com uma série de avanços tecnológicos, fechou? Fechou. Então, vamos começar pela primeira? Vamos nessa. Eletrização. Eletrização, pessoal. Vamos lá. Os corpos são formados por átomos, ok, né? O corpo, ele tem matéria. Matéria é o quê? São átomos. Isso. E esses são constituídos por elétrons, né? Prótons e nêutrons, que são as principais partículas elementares. É o quê? São os tijolos da natureza. Isso. Os processos de eletrização são métodos onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Ok, isso a gente vai ver mais daqui a pouco, né? Então, relembrando aqui, Maico, só para o pessoal entender, nós mostramos naquela figura anteriormente, no interior do átomo, nós temos o núcleo, que fica os nêutrons e os prótons, né? O nêutron com bolsinha vazia, coitado, e o próton com a bolsinha positiva. Aí, bem distante, no tão distante, a gente tem o quê? Os elétrons que ficam lá na eletrosfera girando ao redor do núcleo, que carrega a bolsinha o quê? Negativa, né? Sim. A bolsinha com carga negativa. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Cada aqui nós temos esse átomo bonitinho, esse corpo, ele está eletricamente neutro. O que significa isso, pessoal? Que cada elétron desse aqui está carregando, vamos dizer, uma malinha com negativo, da mesma forma que os nêutrons estão carregando uma malinha com a mesma quantidade, só que o quê? De positivo, certo? Então ali de boa, cada um com a sua malinha, a mesma quantidade. Aí acontece alguma coisa, não é isso? Que vai fazer com que isso se desequilibre. Um perde a mala, o outro ganha a mala, não é isso, Mike? Ou ele pode perder a malinha negativa, né? O elétron, ou ele pode chegar a ganhar, né? A malinha negativa. E essas partículas, pessoal, apresentam uma propriedade física chamada de carga elétrica. Exatamente. Tá? Esta propriedade está relacionada ao fato de ocorrer uma força de atração ou de repulsão entre elas. Os elétrons e os prótons são o quê? Atraídos entre si, tá? Então, ó, negativo e positivo se atraem, né? Cargas positivas e negativas. Os nêutrons não são nem repelidos e nem atraídos por prótons ou elétrons, ou seja... Não tem um bichinho mala vazia, né? Ele não responde, né, eletricamente, né? Entretanto, se aproximarmos dois prótons, ocorrerá uma força de repulsão, tá? E que o mesmo ocorrerá quando aproximamos dois elétrons. Exatamente, pessoal. Então vem com nós aqui, olha só. Ok? Então, cada átomo está com a sua malinha, o elétron tem carga negativa dentro da mala dele, o próton positiva e o nêutron, coitado, não tem carga, né? Não tem nada, isso. Mas o que acontece? As cargas que estão dentro das malinhas, elas são eletricamente atraídas por outras cargas. E nós vamos ver mais tarde, né, Mike, isso é relacionado com a força. Ok. Mas para que isso ocorra, pessoal, a gente também pode fazer processos, né, Maico? Para que a gente possa induzir, vamos colocar dessa forma, esse desequilíbrio de troca de mala. Aqui no aeroporto, imagina. Em outras palavras, a gente pode transformar um corpo neutro em um corpo desequilibrado eletricamente? Podemos, né? Tem processos para chegar nisso. Aí o que você encontra dois carrinhos com mala assim, pá, as malas se vira tudo, cada um cata uma parte, né? Exatamente. Pessoal, vai perder, vai ganhar. Isso. Temos quantos processos para fazer isso, Maicon? 3 processos, pessoal. Vamos começar pelo primeiro? Vamos nessa? Manda na tela. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro, Maicon, que nós temos ali, ó? Vamos lá. Processos de eletrização, pessoal. O primeiro é o quê? Você pode eletrizar um corpo por atrito, tá? Então, os elétrons estão localizados onde? Na eletrosfera. Isso. Que é a parte externa do núcleo. E são mantidos o quê? Girando e ao seu redor por forças eletrostáticas. Contudo, essa força vai diminuindo com a distância, certo? Dessa forma, os elétrons mais exteriores da eletrosfera são mais facilmente retirados da órbita. Ou seja, se ele está mais afastado,
a força eletrostática sobre ele é menor, então é mais fácil de que ele saia, né, da eletrosfera. Pensa aqui. Vem com nós aqui, pessoal. Vamos lá, pensa aqui comigo. Eu sou o núcleo, aqui eu estou o núcleo, né? Aqui está um elétronzinho girando. Esse elétron que está mais Deixa eu perto... fazer aqui. Zinho. Esse elétron que está mais perto, ele vai estar o quê? Mais atraído, tá? Mas se eu coloco um elétron lá na camada de valência, mais afastado Que é ali, a última camadinha lá, né? A última camada girando, pessoal, ele vai ter mais liberdade. Ele vai estar mais afastado, a força eletrostática é menor. Então, esse elétronzinho que está mais afastado é o que tem mais chance de ser, perdido, né? Doado para um outro átomo. É mais fácil de ter a mala roubada, né? Exatamente, a mala roubada, no caso. Vamos fazer uma analogia para eles, pessoal? Olha só. Um ímã, por exemplo, se você está brincando com ímã, você percebe o seguinte, que quanto mais afastado os dois ímãs estiverem, ou o ímã do objeto, mais fraquinha vai ser aquela interação. Com a carga, né, Mike? É a mesma coisa. Quanto mais afastada tiver a carga, o que vai acontecer? Mais fraca vai ser essa nossa interação. E quando a gente fala atrito, é literalmente o quê? Atrito. Esfregar, tá, esfregar, pessoal? Esfregar, atrito. Tá? Atrito é realmente esfregar. Então, quando você esfrega, as cargas que estão mais afastadas, elas podem ser facilmente as malinhas, né? Pular para outro corpo, não é isso? De uma camada para outra, exatamente. Fechado? Vamos ver, pessoal, ali no nosso slide, como isso pode ficar. Olha só, Michael, o que nós temos? O corpo que recebeu esses elétrons ficará carregado negativamente. Aí você pode achar isso um pouco confuso. Ué, professor, eu recebo alguma coisa e fico negativo? Sim. Não é? Exatamente, só porque se é alguma coisa que você recebeu, pessoal, é negativo. Tá? Recebe muito negativo, o negativo vai ficar cheio de negativo. Negativo então se fica, exatamente. Exatamente. Então, o corpo que recebe elétron, que é uma carga negativa, fica carregado negativamente. Por sua vez, o corpo que perde elétrons... Perdeu a mala, coitado. Ficará o quê? Carregado positivamente. Mas, professor, essa eletrostática é estranha. Quando eu perdo, eu fico positivo? Eu ganho? Pois é. Exato. Pessoal, tem que pensar assim, né, Michael? Se você perdeu muitas malas negativas, então o corpo ficou com mais mala positiva. Então você fica positivo. Então, perder elétrons te deixa positivo. Portanto, fica carregado positivamente quem perdeu elétrons e não quem ganhou prótons. Que essa física, né, Aliás, Michael? não existe isso aqui, tá? Ele vai o quê? Eletrização, você vai trabalhar com os elétrons. Exato, Tudo porque bem? nós falamos que o núcleo está dentro, né? O próton está dentro do núcleo, pessoal, e não tem energia para tirar ele de lá, tá? Exato. Então, olha só, um resumo aqui. Corpo eletricamente, né? Eu digo que ele é positivo se ele vai ter, pessoal, mais próton do que elétron, certo? Então, por exemplo, no primeiro átomo aqui, 5 prótons, 3 elétrons. Opa, tem mais prótons, então ele está positivo. Eu tenho um corpo neutro. Quando é que está neutro? Quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Antes do processo, né, ele pode ficar, tá? Exato. Então, aqui, 5 prótons, ok. 5 elétrons, Fechou. Opa, balança equilibrada. Esse corpo está negativo. Quer dizer o quê? Ele tem menos prótons do que elétrons. Exatamente. 3 prótons, ok, positivo. 6 elétrons, negativo. Na balança está pendendo para onde? Para o negativo. O negativo. Logo, ele está eletrizado negativamente. E belezinha, pessoal? E receber ou perder o elétron é igual para todo mundo? Não, depende da substância que é constituído o corpo, tá? Depende. Então, esse fenômeno é chamado de triboelétrico, ou seja, é uma tribo, e na tribo tem as hierarquias, né, Michael? Exatamente. E através de experimentos em laboratórios são elaborados, pessoal, séries triboelétricas. Vamos ver aqui, pessoal, exemplo, a gente tem ali pele humana, vidro, mica, lã, etc e tal. Então, aqui o que vai acontecer? A gente tem que quando você faz os processos, os corpos que estão mais para cima, eles perdem elétrons, então eles ficam positivos, né, Michael? E ao contrário, aqui nós temos os corpos que ganham elétron, então ele fica negativo. São mais para baixo, ficam negativos. Então, se eu pegar o algodão e esfregar num pedaço de vidro, o algodão vai ganhar aqui vários elétrons, vai ficar negativo, e o vidro vai perder, vai ficar positivamente carregado. Fechou? Exatamente. Ok, pessoal? E aqui temos desenhozinho para exemplificar. Olha só, nós temos um pedaço de papel, um pedacinho, um bastão ali, Esfrega, 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 atrita, atrita. Olha aí, O que vai acontecer aqui, é mesmo que você pegar uma régua, né? Opa, olha só o que vai acontecer, pessoal. Quando você afasta aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma troca. E pela nossa tabela aqui, o que vai acontecer? Vidro com papel. O papel fica negativo, o vidro fica o quê?
Positivo. Então, quem falou positivo ali, olha só, acertou, né, Maicon? Vamos ver um exemplozinho aqui? Ó, se a gente atrita uma barra de vidro, a gente acabou de fazer, né? Sim, uma barra de vidro. Um pano de seda. Um pano de seda, qual será o sinal das cargas presentes na barra de vidro? Então, para responder essa pergunta, pessoal, você vai trabalhar com a série triboelétrica, tá? Essa série que está bem aqui, ó. Então, tu vai localizar, né? Olha aí, ó. Você vai localizar. Que materiais que ele está se referindo? Vidro. Ah, é o vidro, Fica professor. o que então? Posi? Tá? Ele está mais em cima, né? Então, ele é positivo. E qual é o outro material que ele fala? Olha seda, só. né? Seda, tá mais para Qual baixo. a seda? Tá bem aqui, ó. Olha aí, ó. Certo? Então, a seda está mais embaixo, ficou negativa. O vidro está mais em cima, ficou positivo. Isso que foi o que o professor Maico acabou de falar e a gente deixou escrito aqui para vocês, tá? Bom, depois do atrito vem o que? O contato. Enquanto no atrito você esfrega, no contato você só encosta, tá certo? Então, pessoal, esse tipo de eletrização ocorre quando um corpo condutor está carregado já. Então, imagine que eu fiz o processo de atrito, eu peguei um carregado e eu coloquei em contato com outro corpo neutro. Então, o que vai acontecer aqui, Maico? Olha só. Parte da carga vai ser o quê? Parte da carga irá ser transferida para outro corpo, tá? Isso. Então, assim, necessariamente um deles deve estar carregado, né? Então, aí parte da carga é o quê? Transferida. Nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Fechado. E a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado diminui. Que vai passar, né, Maico? Então vai ficar. Olha Exato. só, pessoal, um exemplo. Olha que bonitinha a menina com cabelo arrepiado aqui. Aqui, pessoal, a gente chama de gerador de Van de Graaff, certo? O que vai acontecer? Através de um processo, isso aqui vai ficar eletrizado, essa cuba. Então, imagine a pessoa que está neutra, tocou ali, olha só, transferiu carga, né, Maico? Fica desse jeito, tá bom? Isso. Quando os corpos envolvidos na eletrização são condutores, né, de mesmas dimensões e mesma forma, após o contato, terão cargas de mesmo valor. Na figura abaixo, né, vemos que a menina, ao encostar em uma esfera condutora eletrizada, também ficou carregada e com cargas de mesmo sinal da esfera. Exatamente, pessoal. Ó, prova disso, como nós falamos, é observar esse cabelo arrepiado aí, tá? E como nesse tipo de eletrização as cargas possuem o mesmo sinal, os corpos passam a se repelir depois que você afasta, tá certo? Então, aqui só pra gente exemplificar, ó, se esses corpos aqui, eles estão com cargas diferentes, né? A gente um eletrizado neutro, né, Maico? Aí eu aproximei, aí depois eu afastei. Quando eu afasto no contato, fica com carga que é de mesmo sinal. O que vai acontecer com eles, ó? Estão eletrizados, né? Exatamente. Fechou, pessoal? Aí aqui, ó, só pra gente afastar pra ver. Vamos ver o exemplozinho, pessoal? Olha só. Tá. Exemplo 2. Uma esfera metálica carregada com carga positiva, ó, carga positiva, de módulo igual a 7Q, é colocada em contato com uma outra esfera neutra. Então, um está positivo, 7Q, e outro está neutra, idêntica à primeira. Após o contato, as esferas são novamente separadas. Qual a carga final de cada uma das esferas? Vamos ver aqui então, pessoal. Olha só. Contato, quando eu coloco, o que vai acontecer, Maico? A carga é o que? É dividida, não é isso? Então, ao serem colocadas em contato, parte da primeira carga da esfera aí será transmitida para a segunda. É que nem aquele negócio, vamos rachar o lanche? Bora, eu junto o que você tem com o que eu tenho, divide por 2, não é isso? E se for 3, vai ser dividido por 3. Exato. Ok? A esfera, gente, é idêntica. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, né, Maico? A gente tem, ó, 7Q... é colocado em contato com uma que tem 0. Dividiu a grana, então vai ser dividido 7 por 2. Por 2. Então, né? Cada um, olha então, só. Olha só, 7Q da primeira, né? A segunda é neutra. Qual é a carga? Qual é o valor de uma carga neutra? É 0, né? Uma linha com 0, bichinha, né? Exato. Aí somou, como foi duas cargas que você somou, você vai dividir por quanto? Por 2, tá? Então, 7Q mais 0 dá 7Q. Dividido por 2, pessoal, 3,5, né? Para cada uma. Se fosse mais uma carga, ia ser dividido por 3. E assim vai, tá, pessoal? Ok? Exato. E se você pegasse essa carga aqui, certo? E encostasse em outra, tu ia pegar esse aqui? Não, você ia pegar esse. O novo valor. Mais 0 e dividir por 2, tá certo? Se você encostasse, o resultado desse outro. E assim vai. Ou seja, sempre que encostou, você vai dividir pelo número das cargas que você encostar. Isso. Não é isso, Maicon? Novo cálculo, né? Exatamente.
E para fechar, a gente tem a indução, tá? Aqui só para a gente colocar 3,5Q. E na indução, gente, como a palavra diz, a gente vai induzir alguma coisa, né, Induzir. Maicon? Ela é totalmente diferente das duas primeiras, pessoal, porque não vai precisar tocar, né? Não vai precisar tocar. A eletrização por indução pode ocorrer, aqui, ó, sem contato, né, entre os corpos. Então, enquanto que o atrito precisava tocar e esfregar, o contato precisava tocar, né? E já a indução, ó, sem o contato. Rapaz, nem encosta, já induz, olha só. Já induz, exatamente. Quando um corpo eletrizado, ó, o detalhe, eletrizado, a gente vai chamar de indutor, ele tá? já está eletrizado, tá? Ele é aproximado de um corpo, um condutor, induzido, vou chamar de induzido. Só Inicialmente aproximou. neutro, tá? Induz neste uma distribuição de cargas, tá? Então, no corpo indutor, a carga vai ficar distribuída. Isso. O condutor permanecerá neutro, entretanto, a região do condutor mais próxima do indutor ficará com excesso de cargas de sinal contrário do corpo eletrizado. É aquele negócio assim, pessoal, olha só, vem com nós aqui, ó. Imagine que a gente tá, ó, tô com o bastão todo eletrizado aqui. Aí o Michael pega o outro pincel aqui, ó. Certo? Eu não vou, pessoal, encostar, eu vou aproximar. O que vai acontecer? Olha, esse aqui vai ver, olha, tem excesso de carga aqui. Vamos se aproximar? Vai se aproximar, mas o que vai acontecer? Eu não vou passar daqui para cá, porque eu não estou encostando. No contrário, o que as outras cargas vão falar? Olha, tem carga de mesmo sinal que a gente. Vamos se afastar? Elas vão vir aqui para esse canto. Ou seja, esse aqui está causando a discórdia, né, Michael? Ele está separando uma carga da outra carga. Exatamente. Não é isso? E se eu for um condutor, né? Essa mão aqui, ela vai ficar com as cargas desse lado e pro oposto, ó, vai para outra mão, né? Então, se esse aqui é negativo, os prótonzinhos vai tudo querer ficar desse lado aqui, e eu vou pegar aqui o negativo daqui, ó. Os elétrons vão correr para cá, ó. Por quê? Repulsão, né? Repulsão. Repulsão, eles vão correr para o outro lado. Atração, Exatamente. né? Esse lado vai ficar com aquela polaridade. Vamos ver o desenho ali, pessoal, no slide? Vamos lá. Manda na tela, pessoal. Olha aí, ó, aqui, ó, só pra gente ver, ó. No esquema da figura a seguir, mostraremos uma forma de eletrizar duas esferas condutoras, inicialmente, ó, neutras. Utilizando o que, pessoal? Indução. Ao aproximar um bastão eletrizado, tá? Então tá aqui o bastão, ó, eletrizado positivamente, os elétrons do conjunto serão atraídos para a extremidade mais próxima do bastão. Exatamente, pessoal, vamos ver aqui, ó. Mantendo-se ainda o bastão na mesma posição, separamos as esferas, tá? Ó, tô só aproximando, não tô encostando. Isso. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu, Olha pessoal. aí, ó. Como aqui o bastão está positivo, vai ser atraído o quê na esfera aqui? Elétrons, tá? Exatamente. Então os elétrons vão ficar na esfera aqui, ó, da esquerda. Ah, professor, então a esfera que está em contato com ela na direita ficou positiva? Por que positiva? Porque tá repelindo, né, Michael? Aqui, ó, os positivos daqui estão sendo repelidos. Olha só, positivo, não quero não, vou vir para outra esfera aqui, olha só. Exatamente, tá? Ok. Então, assim a esfera mais próxima do bastão ficará com excesso de cargas negativas, enquanto a outra esfera ficará com falta de elétrons, né? Ó, a palavra falta de elétrons, ou seja, carregada positivamente. Separei, Michael, o que aconteceu? Eu tirei ali o causador da confusão, separei. Como eu não toquei, o que vai acontecer? O excesso de, olha só, o excesso aqui, olha só, de positivo vai ficar aqui, o de negativo aqui. Ou seja, o indutor, ele vem para causar discórdia. Ele vem fazer com que as esferas fiquem com carga de sinais opostos, que é o contrário da condução. Não é isso? Exatamente. E isso também acontecia com a eletrização. Lá as cargas ficavam com sinais opostos. Mas a diferença é que lá precisava de atrito. E aqui, pessoal, nem tocou. Nem tocou. Pessoal, nesse exemplo aqui, olha só, vamos pegar aqui. Uma barra carregada positivamente, era positivo, é negativo aqui. Ah, sim. E aproximada de uma esfera, certo? Mais próxima do bastão ficará com excesso de carga negativa. Isso aqui, peraí, vamos ver aqui. Aqui, pessoal, olha só o nosso exemplo, ó. Imagine aqui, então, é a mesma coisa, Michael, só que a diferença é que, em vez de ter uma esfera, a gente colocou um fio. O que esse fio faz? Ele vai receber o excesso de cargas. Então, se eu encosto isso aqui, que é negativo, o positivo vem para cá, não é verdade, ó? O positivo vai ficar assanhado aqui, ó. Exato. E o negativo vai vir para onde? Vai escoar. Se repelir, né? E vai pegar um fio aqui e fazer... Ó, isso aqui é um aterramento, né? Então, pelo aterramento, os elétrons vão fugir. Vão fugir. Para o solo.
E se eu cortar esse fio, o que vai acontecer? Ó, tô fugindo, ó. Foi-se embora. Né? Se eu cortar esse fio e tirar esse bastão de perto, o que vai acontecer? Essa esfera vai ficar o quê? Positiva, Positiva. né? Porque os elétrons Fechou? que foram para o solo não vão conseguir voltar, pessoal. Foi cortado o aterramento. Fechado, pessoal? Vem com nós aqui rapidinho, olha só. Na nossa atividade interativa, vocês vão conseguir observar muito bem isso, tá? Então, você vai precisar de canudinho, você vai precisar de lápis, Maicon. Massinha de modelar para fixar. Para fixar, Vai sim. fazer um pêndulo. E pela série triboelétrica, agora que você já sabe quem está mais para cá ou mais para baixo, mais para cima, mais para baixo, você vai saber quem vai ficar com excesso de positivo ou com falta de, no caso de, negativo, não é isso? Isso. Excesso de negativo ou falta de negativo. Faça o experimento direitinho, pessoal. Tira a foto, registra, tá? E pede pro professor compartilhar lá no nosso grupo pra gente ver o experimento de vocês. Tá bom? Muito bom, sim. Vamos continuar? Condutor, o nome fala, Maico, condutor, aquele que consegue conduzir melhor, né? não é isso? Exato, condutor. Isolante, o quê? Isolante, né? Isola. Eles são opostos, pessoal. Né? Condutor é uma coisa, isolante é o oposto do condutor. Vamos lá. Fechou, pessoal? Condutores isolantes são materiais elétricos, né? Que se comportam de maneiras opostas, tá? No que diz respeito à passagem da corrente elétrica. Exatamente. Enquanto nos condutores permite a movimentação livre desses elétrons, os isolantes não. O isolante isola, dificulta. Esse aqui é o que dificulta a entrada na portinha, né? Da alegria aqui. Tá certo? Belezinha? Aqui, pessoal, pra gente saber, eu tenho os materiais que são condutores. Como a gente falou aqui, ó, cargas elétricas que se tem mais liberdade para se movimentar, e isso se dá, né, Maicon, justamente pela forma com que os condutores são feitos, não é isso? Ok? E aqui, pessoal, na ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante fraca, não é? Sim. Por isso que tem mais liberdade, né, Maicon? A ligação é fraca, né? Assim, esses elétrons têm tendência para serem doados, né? Movimentando-se e espalhando-se facilmente, né? A passagem da eletricidade. Eletroesperança, doe elétrons, né? Camada de valência, exatamente. Exatamente, pessoal. São exemplos de condutores. Olha só, metal no geral, né? Metais em geral, pessoal, são bons condutores, né? Tais como o cobre, o ferro, o zinco, o ouro ou a prata, né? Exatamente, pessoal. Bom, tipos de condutores. A gente tem os sólidos. Olha só, também chamados... metálicos. Isso, também chamados de condutores metálicos. Caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres, né? E pela forte tendência de doar elétrons. Ligação metálica, pessoal, que vai se caracterizar de uma nuvem eletrônica constituída por elétrons quase livres. Esses são os sólidos. A gente também tem aqui, ó... Olha só, Maicon, a diferença. A estrutura do sólido, que bonitinha, essa rede cristalina aqui do sólido, tá? Pessoal, por ter essa estrutura, como nós falamos, ligação mais fraca, ok? Esses elétrons aqui, ó, são portadores de carga em geral, como por exemplo aqui ferro, níquel, né, cromo, alumínio e etc. E eles podem ser mais facilmente o quê? Doados. Se tem sólido, tem o quê? Líquido. Tem líquidos. Líquidos também são condutores? Tendo condições dele conduzir, sim, né? São condutores. Exatamente. Também chamados de condutores eletrolíticos, né? Caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, que aqui se chamam cátions, né? E negativas, que são o quê? Ânions. Olha o nome para botar em criança aí, pessoal. Os cátions e os ânions. E os ânions. Essa movimentação em sentidos opostos cria o quê, pessoal? A corrente elétrica, né? Muito bacana, pessoal. Se tem sólido, tem líquido, vai ter o quê? Gasoso também, né? Exato. Os gasosos, também chamados de condutores de terceira classe, caracterizam-se pelo movimento de íons e elétrons. Mas, ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. Ou seja, se a gente for ver lá no sólido, é o elétron que está fracamente ligado. No líquido, a gente tem movimentação dos cátions e dos ânions. Aqui, a gente tem movimentação de íons e elétrons, então dá para diferenciar, né, Maicon? Exatamente. E oposto ao condutor, nós temos o carinha que é o isolante. O isolante. Nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Então, assim, tem elétrons, mas a quantidade deles, ó, é bem menor, né? Enquanto o outro é mão aberta, que do elétron, esse aqui é mão fechada. Não quer doar elétron de jeito nenhum, pessoal, isolante. Exato.
Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação, né? Aquele é mais ciumento, né? Não, vocês vão ficar mais perto de mim porque eu não quero doar nada para ninguém aqui, né? Então você pode ver, ó, a banda de energia aqui, ela tem uma, a gente chama de gap, né? Ou seja, um espaçamento, pessoal, muito grande. Então tá mais ligado no núcleo, pior. Isolante, exemplos, olha só, são vários, né? Exemplo de isolante, né, pessoal? Ó, borracha é um exemplo, isopor, lã, madeira, plástico e papel, né? O vácuo, pessoal, a ausência de matéria também é o isolante e o vidro. Que se não tem matéria, como é que vai ter a carga, né, Maico? Pra gente poder estudar, né, pessoal? E aqui, olha só, vem com nós aqui, só para dar uma fechadinha também, os condutores são utilizados para transmissão de energia elétrica, ou seja, no miolo, né, do fio fica um bom condutor, que é o cobre, e externamente fica o quê? Para aquilo não vazar, né, gente, aquela carga, um mau condutor. Um mau condutor. É isso, Maicon. Então, a gente tem essas diferenciações. Bom, essa nossa primeira aula só foi para dar um gostinho do que a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Nesse nosso mundo bacana aí da eletricidade, não é verdade? Foi só uma introdução, pessoal. Estamos apenas começando. Tá? Bom, olha só, estudem aí, tá bom? E depois a gente volta, tá certo? Até mais. Até a próxima.